Jesus. Esperando o pessoal entrar aí. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Ministro Ranier. Estamos aguardando o irmão Ranier entrar aí. Esperar ele. Ele que vai estar trazendo aí a reflexão de hoje sobre... Estudaremos hoje sobre a igreja de Esmirna, né? A segunda igreja do livro do Apocalipse. Estamos fazendo uma série de lives aí, irmãos, sobre as 7 igrejas da Ásia. Ontem tivemos uma live sobre a igreja de Éfeso, a qual foi, pela misericórdia de Deus, nós que demos aí um pequeno estudo, né, sobre a igreja de Éfeso, que representa a primeira igreja cristã no mundo, né, na representação bíblica. E também é a primeira igreja das 7 igrejas do Apocalipse, né? É a primeira igreja das 7 igrejas do Apocalipse. Pessoal, entrar aí, fazer o bom. Já começaremos aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Adorando aí, irmãozinho. Ministro Rei. Glória a Deus. Paz do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma live, né? Mais um. Graças a Deus, irmão. Estou esperando só a minha esposa vir aqui, mas eu já vou iniciar. Eu já deixei ela ciente. Você está me ouvindo bem? Tá dando para me beijar. Abaixa só o som aí, o hino um pouco. Pronto. Tá dando para ouvir? Agora tá bem melhor. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Graças a Deus por mais essa live, né? De estudos sobre as 7 igrejas da Ásia. E nós vamos iniciar com oração, né, irmãos? Vou fazer uma oração aqui com vocês. Antes de dar prosseguimento ao conteúdo, né? Eu nem fiz a oração no início. Mas foi excelente, meu irmão. Graças a Deus. Mas oramos no final, né? Isso é importante, né? É verdade. E
graças a Deus que nós absorvemos bastante. Eu, pelo menos, absorvi bastante o conteúdo de ontem. Foi uma benção, graças a Deus. E foi um conteúdo muito bom. Uma bênção de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos diante da sua santa presença, Senhor. E agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Agradecido seja o teu santo nome, que nós venhamos nesta noite a absorver mais da tua santa e poderosa palavra. E tudo quanto venha a ser realizado aqui nesta noite, venha para engrandecimento do teu santo e poderoso nome, Jesus. Deve ser engrandecido. Amém. Obrigado. Jabas, tem o irmão Márcio Cruz, ele foi convidado também, eu não sei se tem como mandar uma solicitação, mas se caso houver um convite, né, aí você libera, o agente libera daqui, para ficar pelo menos umas 3 câmeras aí, né, para a gente ver os irmãos também. Se ele entrar na live, aí eu mesmo mando o convite, ele já entra já. Glória a Deus. Né? Ontem, graças a Deus. Deixa eu só uma colocação aqui. Eu esqueci de dizer algo ontem. Algo que eu queria dizer para não esquecer, né? Ontem no estudo eu esqueci de colocar só um detalhe sobre a igreja de Éfeso. Foi a igreja de Éfeso, ela estava no meio. Ela está no meio de todas essas outras igrejas, né? A igreja de Éfeso era uma igreja central e todas essas outras igrejas estão ao redor dela. Foi isso que eu esqueci de citar para os irmãos ontem, que a igreja de Éfeso também era uma igreja central das outras igrejas. Somente isso. Glória a Deus, né? Foi excelente a aula de ontem, né? Graças a Deus. E estamos aqui mais uma vez para mais uma etapa. E se Deus quiser, vamos até o final. E no final nós veremos o futuro de todo esse trabalho, né? De pesquisa, de estudo da palavra, para a glória de Deus. Eu já vou iniciar aqui, meus queridos irmãos. A paz do Senhor para todos, né? Esse rapaz que está aí, Rani, Tiago, ele é meu irmão, viu? Tiago, Natson Medeiros aí. Natson Medeiros. Certo. Seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor, irmão Tiago, irmão Riquel, que já entrou aqui, né? Paz do Senhor, viu, Riquel? Paz do Senhor. Manda um convite aí, Riquel, para ficar aqui na câmera aqui com a gente. Enquanto o Márcio, não sei se o Márcio vai participar, mas a gente vamos ficar aqui dando oportunidade para os irmãos ficarem aqui na câmera, né? Pelo menos mais 2 irmãos. Exatamente. Mas vamos prosseguir, né? Graças a Deus. Queridos, hoje nós separamos aqui um conteúdo bastante edificante, né? Abrangente. Eu espero que venha a edificar a vida de vocês nessa noite. Como vocês sabem, o estudo da palavra de Deus, ele é diferente de uma pregação. É verdade. Quando nós queremos estudar a palavra de Deus, um estudo temático como esse, requer tempo, requer dedicação e, ao mesmo tempo, pesquisa daquele que venha a transmitir o conteúdo para aqueles que ouvirão. É verdade. Então, difere muito de uma pregação. Então, peço aos irmãos que se sentirem cansados, né? Daqui a pouco tem 2 louvores aqui que a irmã vai louvar, a irmã Diana, e a gente não vai dormir em nome de Jesus, né? É verdade. Se Deus quiser, onde ficamos até às 10 com o irmão Jarbas. Queridos, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que enfatiza esse propósito das 7 igrejas. Livro do Apocalipse, se puderem abrir. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, o livro que intitula esse
essas lives das 7 igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, daquele que é, e daquele que era, e daquele que há de vir, glória a Deus, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, e a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. E eu digo, amém. Graças a Deus. Queridos, analisando o texto dessa noite, né, um pouco de que nós lemos nessa tarde, onde nós absorvemos bastante sobre a igreja de Éfeso, ministrada pelo nosso irmão Jabas, que está aqui conosco. Quero também comunicar aos presentes que estão aqui que o pastor do irmão Jabas, né, do campo de Parnamirim, ele veio a ser recolhido para junto do Senhor, né, devido ao Covid-19. Então, que Deus conforte a família, né, conforte também todos os familiares. O pastor que foi recolhido junto ao Senhor, no seu descanso eterno, e que a gente venha a saber que o que estamos enfrentando, irmãos, é um inimigo forte, né? Mas que Deus está acima de todo o controle. Né? Que Deus possa confortar a família. Ele era pastor do nosso irmão Jabas. Verdade. Então, queridos, continuando aqui no texto do Apocalipse, sabemos, irmãos, que o Apocalipse, antes de mais nada, ele é um dos livros mais difíceis de ser interpretado por muitos. De forma que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o capítulo de número 1 e versículo de número 9, João ele prossegue dizendo: eu, João, irmão, eu sou o vosso companheiro de vocês na aflição, no reino, na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Como os irmãos bem sabem, né? Como foi ministrado ontem pelo nosso irmão Jabas, João ele fora aprisionado na ilha de Patmos pelo imperador, um dos imperadores de Roma, chamado Domiciano. Sabemos que Roma, irmãos, teve diversos imperadores, mas dando ênfase ao imperador Domiciano, ele governou o Império Romano no ano de 81 a 96 a.C. E quando ele viveu, Domiciano, repetidamente, né, ele declarava-se Deus. Então, uma das características que nós venhamos a entender quando nós pregamos a palavra de Deus no Apocalipse é entender o contexto daquela história, né, irmão Jabas? O contexto e o que diz o texto, o que o texto transmite para nós aplicarmos nos dias de hoje, mas o que ele transmitia na época de João. E o apóstolo João estava tentando transmitir para nós através desse texto. Sabemos que as 7 cartas que foram escritas, elas foram direcionadas a 7 anjos. Mas os anjos estão aqui no livro de Apocalipse como representatividade, como representando o dirigente espiritual da igreja. Então, Jesus não escreveu diretamente a um anjo celestial. Preste bem atenção, tome muito cuidado. Né? Você que prega sobre escatologia, você que anuncia a palavra de Deus, para não afirmar que Jesus escreveu a um anjo. Jesus escreveu diretamente ao dirigente, ao ministro espiritual daquelas igrejas, do
caso, em Esmirna, haviam 2 discípulos de João. E o que eu vou frisar mais nessa noite aqui é que um dos discípulos de João, que era o ministro daquela igreja de Esmirna, dos esmirnianos, era Policarpo, bispo e pastor e dirigente espiritual da igreja de Esmirna. Então, quais eram as características do imperador, né? Domiciano, em 81 a 96 a.C., ele declarava-se Deus, irmãos. De acordo com Suetônio, um antigo historiador, Domiciano emitiu uma carta, né, em nome de seus governadores, que declarava: nosso mestre e nosso Deus ordena que isso seja feito. Então havia um culto ao imperador romano naquela época. As pessoas o cultuavam como sendo filho de Deus. A idolatria, né? Sabemos, exatamente. Sabemos que havia o imperador Nero, que foi um dos terríveis imperadores de Roma, que governou o Império Romano no ano de 54 a 68 depois de Cristo. Depois de um incêndio em Roma, circulou um rumor a respeito que Nero tinha começado esse incêndio. Ele tinha surtado e, de acordo com Tácito, historiador romano, para livrar-se do boato, Nero acusou os cristãos de terem realizado aquele incêndio. Então, a fúria do imperador, irmãos, era terrível contra os cristãos daquela época. Não vamos entrar em detalhes quanto aos tipos de torturas que eram realizados com os cristãos no átrio do Coliseu de Roma, mas sabemos, Jarbas, que vários cristãos, vários mártires, né, uns foram açoitados, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram queimados em fogueiras, outros foram dilacerados pelos leões na arena. E nós não vamos nos ater a estes detalhes. Mas sabemos, irmãos, que o culto ao imperador romano daquela época, a Domiciano, era exigido. Mas como é que nós entendemos isso? César Augusto, irmãos, que era imperador romano, no ano 29 a.C., junto às elites mais fortes e maiores condições financeiras daquela época, em Roma, próximo à cidade de Esmirna, eles pediram permissão a Otaviano para que pudesse cultuá-lo como uma divindade. Veja só que absurdo, né? E, sabendo disso, cultuar o imperador, César Augusto, ele emitiu uma carta para o Senado romano e declarou que ele deveria ser divinizado. Então, veja só que absurdo, né? Então, essas coisas aconteciam a Esmirna. No capítulo 2, e versículo 8 de Apocalipse, eu vou ler com vocês, o texto base para o alicerce desse estudo de hoje, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, capítulo 2, versículo 8 do Apocalipse, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando. A sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Então, não diferentemente do que o nosso irmão Javas falou ontem, né, sobre os nicolaítas, que era uma espécie de seita judaica, oriunda de Nicolau, um dos diáconos que foram ordenados, alinhados dos apóstolos, não me falha a memória, capítulo 3 ao 5, surgiu esse grupo, irmãos, de judeus, né, que eram os principais inimigos dos crentes da igreja de Esmirna. Veja só
Que absurdo, né? Veja só o que temos aqui. Então, quem era para ajudar aqueles irmãos, eles ficaram contra a igreja de Esmina. O próprio Jesus, ele declara dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação. Então, irmãos, havia essa exigência que o imperador romano exigia que cultuasse a ele como Deus. E quem não cultuasse a ele, né, César Augusto, e creio eu também a Domiciano, era atirado nas prisões, nos cárceres de Roma. Outros eram martirizados, como nós veremos aqui. E o sofrimento daquela época revela quem é fiel e quem é conveniente. É verdade. Então, hoje em dia, não é verdade, irmão Jarbas? Existem muitas pessoas trazendo para a aplicação do dia de hoje. Tem muita gente, irmãos, que é conveniente com a situação que a igreja atual está passando no Brasil. Eles cruzam os braços e dizem: não, deixa nas mãos de Jesus que ele resolve. Mas, é verdade. Mas nós veremos aqui, irmãos, que existem dois tipos de grupos diferentes, grupos de cristãos. Porque o cristão verdadeiro, ele não se volta contra a igreja. Mas o que nós vemos aqui é que havia esse grupo. Mas aqui, irmãos, nós temos uma igreja, irmãos, a igreja de Esmina é uma igreja sofredora. Ela é uma igreja que sofria pelo evangelho. Ela era uma igreja perseguida, ela era uma igreja pobre, mas preste bem atenção, ao mesmo tempo rica. Jesus declara que ela, embora esteja na sua pobreza, embora você conheça a tua tribulação pela qual você está passando, conheça a sua pobreza, embora você seja rico. E um detalhe que me chama a atenção aqui, irmão Jarbas, é que a igreja de Esmirna não tinha nenhuma acusação por parte de Jesus. Então, ele tem as 7 estrelas na palma das suas mãos, que representam as igrejas no Apocalipse. Então, se ele tem as igrejas na palma da sua mão, então ele está com controle sobre a igreja. Nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos sobre o Apocalipse, porque existe muita simbologia, existe um pouco de cultura histórica, então nós temos que olhar pelo preâmbulo, né, Jarbas, do contexto da época. E qual aplicação tem para nós. Então, irmãos, a igreja de Esmirna, ela é uma igreja rica financeiramente, mas também uma igreja rica espiritualmente. Ela é uma igreja caluniada, ela é uma igreja aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas uma igreja fiel que só recebe elogios de Cristo. Então, veja só, era uma igreja que Jesus não tinha por que acusar Esmirna. Jesus não mostrou nenhuma acusação, né? Nós olhamos para aqui, tudo que Jesus diz nessa carta, irmãos, a igreja de Esmirna, tem a ver com a cidade e com a igreja. Ah, mas isso aqui não é só para a igreja de Esmirna, não, é para a igreja de hoje. Há uma conveniência com o que está acontecendo nesses últimos dias. Muita gente não está se importando com o que nós estamos vendo. Mas existe os cristãos verdadeiros, existem aqueles que estão orando, que estão buscando a Deus, a sua palavra, estão pregando o seu evangelho. Então, a igreja pobre, a principal característica da igreja de Esmirna, irmãos, era que ela era uma igreja pobre em uma cidade rica. Esmirna era a rival de Éfeso, podemos dizer assim. Era a cidade mais bela da Ásia Menor, considerada como o ornamento e a coroa e a flor da Ásia. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Era uma cidade comercial, onde ficava o principal porto da Ásia. O Monte Pagos era coberto de templos e de casas formosas. Era um lugar de realeza coroado de torres. Veja só. Tinha uma magnífica arquitetura com templos dedicados a Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite
e Esculapos, Só, que eram só deuses gregos, né? ídolos, deuses gregos, exatamente. Né? Até Zeus está aqui, Zeus e Cibele, e Afrodite e Apolo, deuses gregos. Mas hoje, irmãos, ela é a única cidade sobrevivente. Quer dizer, o que restou daquela época cristã, hoje Esmirna, os arqueólogos, né, boa parte da cidade, é que ainda está de pé. Sobreviveu todo esse tempo, todas essas décadas, né? História. Ela tem o nome de Izmir. Izmir, na Turquia, né? Fica situada hoje na Turquia asiática, com cerca de 255 mil habitantes. Então, hoje, a atual Esmirna existe, que é Izmir, né? Uma cidade da Turquia. Então, veja só que coisa interessante. Então, talvez você não soubesse, ou algum outro irmão, ou alguma outra pessoa não soubesse, não tivesse um conhecimento de que uma das 7 igrejas da Ásia ainda existe nos nossos dias, mas que está localizada na Turquia. A segunda característica, irmãos, que eu gostaria de falar para vocês aqui, é que Esmirna era uma cidade, era uma igreja que enfrentava a morte, numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Misericórdia. Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C. E no ano 600 a.C., os lídios a invadiram e destruíram por completo. Irmãos, no ano 200 a.C., Lísimo a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, os esmirneanos sabiam do Jesus o que Jesus estava falando a eles. A cidade estava morta, mas milagrosamente reviveu. Jesus lhe deu uma garantia. No capítulo 2, versículo de número 10, Jesus dá uma palavra novamente para Esmirna, dizendo: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, essa é a promessa que Jesus faz e fez à igreja de Esmirna. Sabemos, irmãos, que trazendo para a aplicação dos nossos dias, existem muitas igrejas irmãos, né, que hoje ostentam enormes recursos financeiros, mas isso não quer dizer nada, porque uma igreja que é bem financeiramente, ela pode ser ruim espiritualmente. Então, do que adianta uma igreja que não prega sobre salvação, não prega sobre Jesus Cristo ressuscitado? Então, nós vemos hoje, irmãos, pessoas que fizeram grandes catedrais, podemos dizer assim. Não estou aqui criticando denominação A ou B, mas que o cifrão tem falado muito alto e o evangelho em muitas dessas igrejas tem sucumbido àqueles que querem realmente pregar o evangelho como ele é. Então, há essa dificuldade. Então, Esmirna tinha essa característica, né, de ser uma igreja pobre, mas também havia uma riqueza da parte de Deus. E ela teria que passar por uma tribulação, como nós vamos ver aqui. A terceira característica da igreja de Esmirna é que a igreja era fiel a Cristo na cidade mais fiel a Roma. Que coisa maravilhosa, irmão. Esmirna sabia muito bem o significado da palavra fidelidade. De todas as cidades orientais, havia sido a mais fiel a Roma. Antes de Roma ser senhora do mundo, Esmirna já era fiel a Roma. No ano 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo a Deus, a Roma. No ano 26 depois de Cristo, quando as cidades da Ásia Menor
competiam pelo privilégio de construir um templo ao imperador Tibério César, Esmina ganhou de Éfeso esse privilégio. Para a igreja dessa cidade, Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Mas qual era a dificuldade dessa igreja? Além de ter que prestar um culto ao imperador romano, irmãos, que não jurasse pelo imperador, teria que morrer, teria que ser perseguido por amor do evangelho. Então, o culto ao imperador era a principal característica, e esse deve ter sido um dos motivos que João deve ter se recusado. Nós não sabemos, mas a historicidade aqui diz, né, que História Eclesiástica, do autor Eusébio de Cesareia e Flávio José, vocês podem pesquisar depois. Quem quiser que eu envie alguns livros para vocês em PDF, né, deixa o telefone aí, o WhatsApp aí na live, no final, eu vou mandar um livro dos Mártires do Coliseu e outros livros em PDF para vocês. Então, a principal característica era o culto ao imperador. Então, a igreja ela era fiel a Cristo, porque ela não se dobrava diante do culto ao imperador, a César Augusto, nem a Domiciano, nem a Nero também. Eis o motivo porque talvez João possivelmente possa ter sido encarcerado em Patmos, porque não jurou reconhecer o culto ao imperador e reconhecê-lo como divino, como um ser divino. Nós sabemos que só quem tem essa autoridade de ser um ser divino é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então, irmãos, o verbo no grego, para o que Jesus disse aqui, no capítulo 2, versículo 10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, o verbo é mender phobou. Mender phobou. Que quer dizer, não temas, não tenha medo de ninguém. Este verbo é um verbo grego. Então, Jesus estava dizendo para a igreja de Esmina: vocês não devem temer a ninguém. Somente temam quem? Aquele que pode matar, ferir o corpo e a alma e lançar o espírito no Hades. Como está escrito na palavra do Senhor. A esse nós devemos temer. Então, João não temia o imperador. E Policarpo, que era o bispo, né? O pastor, o ministro da igreja de Esmirna, e Inácio, que também era discípulo de João Evangelista, e também servia na igreja de Antioquia, era companheiro de Policarpo. Os dois eram discípulos de João. Então, Policarpo, irmãos, era o líder do século II, discípulo de João. Era ele que também cuidava das ovelhas dos irmãos, dos cristãos da igreja de Esmirna. A característica, irmãos, da igreja de Esmirna, além dessas duas características que nós falamos, né, essas três características, além do culto ao imperador que era exigido, era a tribulação. Ela era uma igreja que passava por tribulação. Então, hoje em dia, irmãos, tem muita igreja que ninguém quer passar por tribulação. Mas Jesus não afirmou que a igreja, nós, teríamos uma vida sossegada nesta terra. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Ele venceu o mundo. Então, já vi gente pregar nesse versículo e dizer assim: no mundo vós tereis aflição, tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. A Bíblia diz que Jesus venceu, mas que com certeza a igreja é uma igreja vencedora, com as características de Esmirna. Então, a igreja desses últimos dias, como o irmão Javas frisou na live anterior, nós saberemos quem é após esse vírus, quem se firmou na palavra de Deus, qual foi a igreja que permaneceu, qual foi os crentes que buscaram a Deus, né, irmão Javas? Qual foi os pastores que realmente sustentaram até a última e que tiveram coragem mesmo de ser preso por amor ao Evangelho,
como eu ouvi um pastor agora no Facebook dizer, que se necessário for, pode algemar ele, mas ele vai pregar Jesus Cristo onde ele for. Não me falha a memória, foi Silas Malafaia, né? Parece que foi o pastor Silas Malafaia. E outros aí. Já teve aí um pastor no estado do Maranhão que foi preso por uma juíza que usou o abuso de autoridade, né, para com ele, e ele foi preso e no outro dia ele saiu, mas ele foi preso por pregar o evangelho mesmo. Ela se incomodou com a pregação dele, mandou prender ele, e ele não desrespeitou a ordem dela, né? Mas ela usou abuso de autoridade e mandou prender ele. Pô, ele ligou a caixa de som. Exatamente. E ela usou o abuso de autoridade, né? Então é importante, irmãos, compreendermos isso. Outra característica da igreja de Esmina, né? Outro atributo, era pobreza em meio à riqueza, né? Como nós já falamos aqui, ela era uma das duas igrejas que não tinha ponto fraco, não tinha uma acusação da parte de Jesus, né? Não tinha uma exigência da parte de nosso Senhor. Então, Esmirna e Filadélfia, comparadas com as outras 5 igrejas da Ásia, as 5 igrejas do Apocalipse, eram as duas que não tinham acusação perante o Senhor, ou seja, uma exigência, né? Eram as mais insignificantes em quantidade de número e influência. Verdade. Veja bem, então não adianta uma igreja hoje, uma denominação que tem uma grande quantidade de membros, 5.000, 6.000, 7.000, grandes ofertas, se dentro dessa denominação, irmãos, não existe o Espírito Santo, a pregação da palavra, o estudo da doutrina de Jesus Cristo e as verdades, as doutrinas contidas na palavra de Deus devem ser anunciadas ao perdido. Então não adianta grandes catedrais onde não há fogo. O fogo que existe é um fogo estranho, como Nadab e Abiú acenderam fogo estranho no altar. Exatamente. E foram fulminados ali, irmãos, pela autoridade de Deus. O fogo de Jezabel. Então, temos que ter muito cuidado a respeito disso. Então, queridos, queremos dar mais um prosseguimento aqui, né? Antes de darmos oportunidade à irmã Diana, minha esposa, ela vai louvar um hino, mas antes dela louvar, eu quero só continuar aqui com vocês para esclarecer quem era o bispo de Esmirna. Né? O bispo de Esmirna, que era Policarpo, como vocês já conhecem, era o anjo da igreja de Esmirna. Ele era discípulo de João, o apóstolo, e foi queimado vivo. Mas preste bem atenção. No livro Os Pais Apostólicos, onde tem o martírio de Policarpo, ele não chegou a morrer com aquela fogueira que o imperador Domiciano, junto com outros imperadores romanos, acenderam aquela fogueira, né, para queimá-lo vivo. Tentaram algemar ele e ele disse, não precisa me algemar porque eu não vou fugir daqui da cruz. Pode acender o fogo com tranquilidade, com calma. Porque eu quero me encontrar com meu Senhor. Veja que característica que ele tinha. Era um homem que não temia a morte. Diz a história do martírio dele que quando a labareda de fogo, as duas labaredas subiram, elas formaram como que um tubo ao redor dele. E não o mataram queimado. E alguns vendo isso, né? Alguns imperadores vendo isso, Domiciano ordenou que o apunhalasse com uma adaga, pois o fogo não estava matando ele. Então, ele foi morto a fio da espada por uma adaga de um soldado romano. E ali ele perdeu a sua vida. Mas era um homem que combatia a sinagoga de Satanás, como é citada também no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 9. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Então, os próprios judeus, diz a história do martírio de Policarpo,
e eles saíram para colher os gravetos para fazer a fogueira para o servo do Senhor. Então, hoje em dia, irmãos, tem muita gente assim, que colhe os gravetos para ver alguém morrer ali na fé, para ver alguém morrer espiritualmente, infelizmente. Mas eu quero dar a oportunidade à irmã Diana, para ela louvar um hino, e daqui a pouco a gente em seguida, após o louvor da irmã Diana, a gente prossegue com o estudo de Esmina. Oi, sozinho, rapaz, Senhor. Pai do Senhor. Eu estou falando com vocês, eu não sou cantora, não, só nome do Senhor. Filhos, então? Estão me ouvindo? Sim. Tá saindo, tá saindo. Vou adorar o Senhor. Vou deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Isaías 41, 10, né? Diz, não temas que eu sou contigo. Não te somos que eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Então não adianta, né? Tudo é permissão de Deus. E a gente tem que dar glória por tudo. Meio de vezes as lutas, tantas perdas, né? Mas tá como está escrito, né? Está chegando ao fim e tudo tem seu fim. Se não chegou ainda o seu fim, porque ainda não chegou o seu dia. Verdade. Aqui, escuta, deixa eu botar aqui. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Glória a Jesus. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme.
levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Pois é, tudo vai passar, né? Agora essa oportunidade. Graças a Deus. E que você lembre, né? Que tudo é permissão de Deus e tudo vai passar. É só uma tempestade, depois é só experiência para contar, né? Agora essa oportunidade vai passar para a Ranier, viu? Amém. Graças a Deus. Pega. Graças a Deus, irmão, pelo louvor aí doado pela irmã. Graças a Deus, ajudando aí nesse trabalho. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, novamente. Estão me ouvindo? Sim. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Por esse louvor. Então, queridos, continuando aqui, o bispo de Esmirna era Policarpo, que era discípulo de João. Porém, irmãos, o pastor João Ferreira de Almeida, ele prossegue, destaca que entre o fim do século I e o começo do século IV, houve 10 perseguições, preste bem atenção, 10 perseguições patrocinadas pelo Império Romano. Então, os imperadores daquela época, eles continuaram a perseguir os cristãos durante 10 perseguições. Jesus, porém, disse assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O diabo, irmãos, ele iria lançar alguns cristãos durante uma tribulação, como diz o texto aqui de Apocalipse, de 10 dias. Então, a igreja de Esmirna, ela deveria sobreviver, pelo menos algum remanescente da igreja deveria sobreviver a essa tribulação de 10 dias. Quem sabe, de acordo com o contexto bíblico daquela época, trazendo para os nossos dias, Deus não está provando a fé da igreja nesses últimos dias. Com o vírus, que com certeza, se não fosse a permissão de Deus, ninguém estaria de pé ainda, irmãos. Alguém pode dizer, mas eu conheço pessoas que eram amigos meus, pessoas evangélicas, pessoas cristãos e não cristãos, que desceram ao Seol e partiram na eternidade com o Senhor. Mas tudo essa permissão de Deus. Deus permitiu, irmãos, que essa tribulação viesse na igreja do século 21, que somos eu e você. Vai sobrar alguém nessa história? Vai, com certeza. Temos absoluta certeza disso, que alguém vai sobrar. Por quê? Para ser melhor? Não. Para pregar o evangelho. Alguns já estão afirmando que já está acontecendo o arrebatamento. Eu não posso afirmar isso para vocês. Não posso afirmar isso. Teve um pastor aí recentemente, né? Você tem que ter cuidado para não se misturar com doutrina. Pegar uma doutrina bíblica e misturar e depois formar uma opinião formada sua, né? Ou minha. Então o pastor disse assim: já está sendo crente arrebatado individualmente. Irmãos, eu acredito que, por enquanto, a permissão de Deus é que ele está recolhendo alguns do povo dele. Mas o arrebatamento ainda não aconteceu. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim: portanto, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados num corpo glorioso,
e estaremos reunidos nos ares com o Senhor. Então, primeiro, quando Jesus vir arrebatar a igreja, ele vai arrebatar a igreja até os ares. Logo depois, a igreja sobe. Muito rápido. Mas não queremos aqui, irmãos, adentrar no tema do arrebatamento. Mas sim, continuarmos aqui no nosso estudo sobre a igreja de Esmirna. Então, o Policarpo era discípulo de João e encontrava-se exatamente no 2º século, junto à igreja de Esmirna. A igreja encontrava-se, irmãos, no centro desse período. E a política adotada na época para o cristianismo era de que, se alguém os acusava, se alguém acusava a igreja de Esmirna, e se negassem a abandonar a sua fé, deviam ser castigados. Mas se ninguém os acusasse, o Estado não devia empregar seus recursos para persegui-lo. Então você vê aqui que é o Estado, muitas vezes, de Roma, que perseguia a igreja de Esmirna. E o Estado governamental de nosso país está perseguindo atualmente a igreja de Nosso Senhor na nossa nação brasileira. Como, irmão Rani? Está no artigo 5º da Constituição Brasileira. Artigo 5º, 7º e 8º. É livre o exercício, é assegurado o exercício e livre aos cultos religiosos e às crenças em todo o território nacional, irmãos. É cláusula pétrea. Eu tenho um livro aqui de Direito Constitucional esquematizado, e eu estava tendo aula na faculdade, a minha professora frisou que nós queríamos, os cristãos queriam, o povo evangélico queria o direito de adorar a Deus em plena pandemia, e eu me manifestei ali na aula da faculdade e eu disse, eu tenho uma coisa para falar para a senhora. Esse direito que a igreja tem é um direito amparado pela Constituição Federal. Exatamente. Somente o presidente da República pode pegar a Constituição e alterar mediante o Congresso Nacional ou o Senado Federal. Então, o que é que está acontecendo? Votaram agora recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal, o STF, proibindo Bíblia nas escolas. Irmãos, eu e você, nós somos uma voz, junto com o irmão Jabas, junto com o irmão Josenildo Bezerra, irmão Josenildo, você é uma voz contra o abuso de muitos governantes que estão fazendo, igual faziam com a igreja de Esmirna. É verdade. Cultuar o imperador, pedir para que ele fosse chamado de Deus. Daqui a pouco o Supremo Tribunal Federal vai pedir para que eu e você e a igreja cultue eles como o quê? Como seres divinos, porque eles proibiram a Bíblia nas escolas agora. Não pode. Não pode ter Bíblia na escola agora. Não pode, irmão Jabas. Eles estão usando aí a desculpa de fazerem. Eles fecham tudo, né? Proíbem tudo, as igrejas, o povo de trabalhar na rua, de tudo. E estão usando o benefício de dar um sacolão para a pessoa, né? Para que a nação brasileira fique totalmente dependente deles, né? Que venham depender deles mesmo para que venha acontecer exatamente isso que você está falando, ao ponto de até se prostrar diante deles, porque a fome vai chegar e essas pessoas não vão ter outra opção e vão ter que recorrer a eles, né? Vão ter que se humilhar a eles. Exatamente, irmão Jabas. E vai haver um confronto, porque os filhos das trevas, eles vão confrontar com os filhos da luz, que é você que serve a Jesus Cristo. A igreja, tem que haver um confronto entre a igreja e as obras do inferno, as obras das trevas, para que quem prevaleça é a igreja. Preste bem atenção. Crente não é revolucionário não, irmãos. A gente não vai pegar um pedaço de porrete, arma de fogo, não, nada disso não, fazer revolução no Brasil, não. Mas a gente temos um poder que destrona Satanás e o inferno e as potestades do ar, que é as orações, a oração da igreja, irmãos, que sobe como incensário, o jejum, a palavra, nós temos a palavra, nós temos a oração. E nós, além de sermos crentes, mas nós somos gente, nós conhecemos os nossos direitos também. Nós somos cidadão da República Federativa do Brasil. Oxente, meu filho, oxente, menino,
Sou gente, mas sou crente É também. verdade. Então, E sou crente, nós sou temos essa consciência. O culto ao imperador, semelhantemente igual a Nabucodonosor, exigindo que Sedraque, Mesaque e Abdenego se prostrassem diante do toque da buzina, do saltério, dos instrumentos, em Daniel capítulo 3, ele exigia que se prostrasse, e quem não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo. Já estão proibindo a Bíblia na escola, daqui a pouco vão querer proibir a venda das Bíblias. É verdade. Aí você vai ver, aí nós veremos, irmãos, o remanescente de Deus atuar neste território nacional. Nós ainda não estamos vendo, nós ainda vamos ver. Então, queridos, homens e mulheres que não suportarão isso aí, não aguentarão e vão se revoltar contra isso aí, né? E vai aparecer o remanescente. Exatamente. E o remanescente não tem medo de enfrentar a tribulação, como Esmirna, a igreja de Esmirna não tinha medo. Policarpo não teve medo de morrer. Você está pensando que os crentes naquela época tinham medo de ir para a fogueira, de serem martirizados? Eles davam a vida por amor ao evangelho. Eles achavam bom quando chegava esse momento. Eles sabiam que se encontrar com Cristo, né? Verdade, meu irmão. E glória a Deus. Porque a tribulação era só de 10 dias. Jesus está dizendo aqui, o diabo está para lançar vocês numa tribulação de 10 dias. Ser fiel e dar-te a coroa da vida. Então alguém da igreja de Esmirna iria sobreviver. Então a tribulação, irmãos, a ideia de tribulação é de um aperto, de um sufoco, de um esmagamento. A igreja estava sendo espremida, a igreja de Esmirna, por um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja de Esmirna naquela época. E a força das circunstâncias procurava forçar a igreja a abandonar a sua fé. Teve muita gente que nós vimos que fechou as portas. Eita, agora o governo mandou fechar as portas. E não foi mais para a rua pregar o evangelho. Ninguém vê ninguém mais com a caixa de som. O que tentou ligar uma caixa de som, como o irmão falou, foi preso pela juíza. Então, veja só, chegamos a um determinado tempo de perseguição, irmãos, à igreja. O pior cego é aquele que não quer ver. Mas ainda não chegamos na grande tribulação, que é outro assunto também que nós não vamos nos ater aqui, de nos prender a este assunto. Mas a tribulação... Podemos ater em outras lives, nós projetaremos aí, né? Falaremos... Se Deus quiser, meu irmão. De Jesus também. Aí a gente entra... Se Deus quiser. De cabeça nesse negócio aí. Glória a Deus pela sua vida e pelos que estão aqui nessa noite. Então, queridos, além dessas exigências, a igreja estava sendo forçada a abandonar a sua fé. Tanto que o imperador disse a Policarpo, jure pela riqueza de César, de Tibério César, que eu mando lhe soltar agora. Aí Policarpo disse, sabe o quê? Vamos ver aqui. Levado ao estádio, o procônsul insistiu com ele, dizendo, jura, maldiz a Cristo e te porei em liberdade. Policarpo lhe respondeu, 86 anos eu tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então eu posso maldizer o meu rei e salvador? Depois de ameaçá-lo com feras, ele pegou os leões, né, e ameaçou soltar os leões em cima de Policarpo. Só que não foi permitido porque já tinha se encerrado as festividades em Roma, no Coliseu. Aí a alternativa que ele teve foi o quê? De pregar ele numa cruz, mas não chegou a pregá-lo, nem o amarrou, e aí acendeu o fogo daquela fogueira para matá-lo vivo, né? O que não aconteceu. Então ele disse, farei que sejas consumido pelo fogo. Mas Policarpo respondeu, tu me ameaças com o fogo, que queima por 1 hora, e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo eterno, vindouro, e do castigo eterno, reservado para os maus. Crente, né, mas por quê? Meu irmão, isso aqui é verdade. Então ele enfrentou face a face a morte ali. E ele ainda disse assim, por que você se demora? Faça logo o que você quer fazer. Assim Policarpo foi queimado vivo, mas apunhalado logo depois com uma adaga. Então, queridos, entendemos através desse estudo
que a igreja passava por essas perseguições. O culto ao imperador, após o Senado romano ter declarado e permitido a Tibério César, entre 14 e 37 a.C., o filho adotivo e sucessor de Augusto a denominar-se filho de um deus. Policarpo foi transpassado por uma adaga, visto que o fogo não o matou. Isso está escrito no livro dos Pais Apostólicos, né? Em História Eclesiástica. Então, meus queridos irmãos, a característica dessa igreja de Esmirna, ela nos chama a atenção. A pobreza não era maldição para a igreja de Esmirna. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Em Lucas capítulo 2, versículo 20. Tiago diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Tiago capítulo 2, versículo 5. Havia duas palavras, irmãos, para a pobreza: pitocheia e pênia. Pitocheia quer dizer pobreza total, extrema, e pênia, pobreza que não chega ao extremo. João usou essa palavra para descrever a pobreza dos crentes em Esmirna. A pobreza dos crentes era um efeito colateral da tribulação. Então, por que eles empobreceram? Os crentes, eles eram de classes pobres, de Esmirna, os esmirneanos. E muitos deles, irmãos, eram escravos. Os primeiros crentes sabiam o que era pobreza absoluta. Os crentes eram saqueados naquela época, certo? E seus bens eram tomados pelos perseguidores. Você vai ver isso em Hebreus, capítulo 10, versículo 34. Que os crentes eram saqueados, seus bens eram tomados pelos perseguidores. E um desses perseguidores, que nós conhecemos muito bem, era Saulo de Tarso, que entrava dentro das casas dos cristãos e tirava as pessoas com muita violência, até ter o encontro com Jesus Cristo, onde de perseguidor ele passou a ser perseguido por amor ao Evangelho de Nosso Senhor. Os crentes, irmãos, em Esmirna, haviam renunciado aos métodos suspeitos e, por sua fidelidade a Cristo, perderam os lucros fáceis que foram para as mãos dos outros. Então, eles eram roubados, eles eram saqueados. Por isso que eles passaram por esse tipo de tribulação. E o principal, irmãos, que eu acho interessante, é que os judeus estavam espalhando falsos rumores dos crentes em Esmirna e mentiam, fazendo com que Roma acreditasse nas mentiras. Então, veja só que situação. Então, os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. Havia uma forte e influente comunidade judaica em Esmirna. Então, o que o irmão Jabas falou na outra live se encaixa como uma chave bíblica na historicidade da história eclesiástica, que havia um grupo, possivelmente dos nicolaítas, né, que influenciavam boa parte de Roma para que viesse a perseguir a igreja. É como você vê trazendo a aplicação para os nossos dias. É como vocês observam na TV, as pessoas fechando as igrejas, os governantes proibindo a Bíblia no colégio, certo? E fazendo todo tipo de perseguição, prendendo pastores. Então está se intensificando. A perseguição já chegou. Então, Jesus descreveu esse grupo aqui como sinagoga do diabo, sinagoga de Satanás. Eles não apenas estavam perseguindo os crentes, mas estavam influenciando os romanos a prender os crentes, irmãos. João chama esses judeus perseguidores de sinagoga de Satanás. Então, é por isso que quando Jesus voltar, ele julgará primeiramente os judeus. Zacarias capítulo 14 e versículo 12 diz: e há de ser que naquele dia
os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que será fendido pelo Oriente para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, que é o Vale de Meguido, onde acontecerá a batalha do Armagedon, com o anticristo, a besta, o falso profeta. Serão lançados no lago. E há de ser Zacarias, capítulo 14, e versículo do 13 ao 15, você vai observar. Além disso, naquele dia não haverá frio, não haverá sol, mas haverá frio e gelo. Você prossegue lendo o capítulo de Zacarias, capítulo 13, capítulo 14, Jesus aparecerá aos judeus e julgará eles primeiro, porque não reconheceram como filho de Deus. Verdade. Então, quando eles reconhecerem, quando Israel reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, aí sim, aí o Senhor salvará os judeus. Porque os judeus foram os principais inimigos da igreja de Esmirna, irmãos. No primeiro século, por várias vezes, o apóstolo Paulo, ele sofre perseguição da parte dos judeus. Veja que absurdo. Quem deveria estar do lado dele estava contra. Atos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 50. O livro de Atos termina com Paulo em Roma sendo perseguido pelos judeus. Eles perseguiram o apóstolo Paulo até as últimas forças. Pelo próprio seu povo, né? Pelo próprio povo. O povo que ele mandava. E eles se consideravam o genuíno povo de Deus, os filhos da promessa, a comunidade da aliança, da linhagem sacerdotal, mas ao rejeitarem a Cristo, o Messias, e perseguirem a igreja de Deus, estavam se transformando em sinagoga de Satanás. Romanos capítulo 2, versículo 28 ao 29. Os crentes, irmãos, passaram a sofrer em Esmirna várias acusações sem causa. Como, por exemplo, acusação de canibalismo, por celebrarem a ceia com o pão e o vinho, símbolo do corpo de Cristo. Veja só que absurdo. Outra acusação era deles serem imorais, por celebrarem a festa ágape. Outra acusação, divisores de família, ao se converterem a Cristo, deixavam suas crenças vãs para servirem a Cristo. Outra acusação, acusavam os crentes de ateísmo, por não se dobrarem diante da imagem de vários deuses, de Zeus, de Cibele. O ateísmo é porque eles acusavam os crentes do ateísmo porque os crentes largavam tudo que eles adoravam e adoravam somente a Deus e a Jesus Cristo, né? Aí eles acusavam como ateístas, né? Jogavam essa acusação. É verdade, bom nas costas da igreja. Eles são ateístas porque eles estão adorando e estão incentivando aos outros, né? Influenciando aos outros o ateísmo, segundo a acusação dele contra a igreja. Verdade. Então, havia também acusação de deslealdade, né? Os judeus acusavam, influenciavam Roma, e Roma prendia os cristãos. Acusação de serem revolucionários contra o governo de Roma, por se negarem a dizer que César era o Senhor. Aí eles começaram a acusarem. Então, irmãos, o resultado disso foi a prisão. Chegou ao ponto da prisão, né? Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando a prisão. A prisão era a antessala do túmulo. Os romanos não cuidavam dos prisioneiros. Aí, meu irmão, envolvia crucificação, martírio. Diz a história eclesiástica, e diz também a exegese bíblica, que Jesus Cristo foi martirizado, foi antes da sua crucificação, numa fortaleza chamada de Fortaleza de Antônia, que era o lugar conhecido como Gabatá, que Pilatos levou Jesus. E o lictor, que era conhecido como lictores, eram os executores, era o conhecido como carrasco. Então, eles utilizavam aqueles instrumentos, o instrumento que foi utilizado para ferir o mestre, para ferir Jesus,
esses instrumentos também eram utilizados para ferir os cristãos também, na perseguição também contra a Esmirna. Então, os romanos, irmãos, tinham muitas práticas de martirizar o povo de Deus. Né? Eram torturadores. Várias práticas, né? Eles utilizavam. Então, alguns crentes de Esmirna enfrentaram a prisão. A prisão, né, em uma outra perspectiva mais elevada, as detenções tinham uma outra finalidade, para ser dispostos à prova. Então, veja bem, o objetivo da tribulação que viria sobre Esmirna, Jesus estava alertando. Eis, né, o verbo exerce ação. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós para serem atormentados. Mas ser fiel, eram as palavras de Jesus. Então, essa tribulação, que devia durar 10 dias, seria uma grande tribulação, mas duraria 10 dias. Depois ela iria passar. Como nós sabemos, né? Deus estava testando a fidelidade dos crentes. Será que Deus não está, nos nossos últimos dias, podemos dizer que essa geração, será que Deus não está testando a fé da igreja nesses últimos dias? É verdade. Será que Deus não está querendo levantar a sua vida, né? A vida do povo de Deus, da noiva, do cordeiro, para que ela saia de dentro para fora, porque a palavra igreja não é para ficar dentro de um templo, é eclésia, né? Retirados para fora, para um propósito. Então eu acredito que o momento chegou. O momento é este. Alguns dizem que não voltará ao normal. Nós não veremos as coisas normais, mas tenhamos fé que o Senhor está sob controle de todas as coisas, né, irmão Jales? Sabemos que... Então, queridos... a gente não pode jamais afirmar aquilo que está por vir, que nós não temos a total certeza do que está por vir, né? Sabemos que as profecias falam de coisas terríveis que está por vir, mas não sabemos o que será realmente, né, detalhadamente. Mas possa ser que Deus tenha também usado esse momento para despertar a igreja, né? Como um alerta para a igreja. É verdade. E verdade. Não fugindo um pouco do assunto, mas pelo que vem acontecendo, conforme você falou aí sobre a proibição das Bíblias, né? Nas escolas, nas instituições de ensino, sabemos que o mundo, irmão, já se prepara para receber o anticristo, né? Todos os dias a tecnologia está avançando e o pecado tem aumentado e tudo. Então, tudo isso é uma preparação para receber a pessoa do anticristo, né? Sabemos que é o cumprimento da palavra de Deus que vem se cumprindo a cada dia. Verdade. E tendo em vista isso, esses tipos de perseguições, uma vez eu tinha dito a um irmão que se congrega comigo, eu disse, irmão, o irmão achava que estava sendo perseguido na igreja, eu disse, irmão, você ainda não viu perseguição, isso foi antes do coronavírus, acho que uns 2 anos atrás, você ainda não viu perseguição ainda no Brasil. Viu não? O Brasil não é isso antes do coronavírus. Então, agora começou um pouco, né, às vezes vemos o princípio de dores, princípio das dores. Que antecederá a vinda do anticristo e a grande tribulação. Mas essa tribulação aqui de Esmirna era só 10 dias. Não era uma grande tribulação. E mesmo assim, nós vemos a crueldade que Roma tratava os cristãos, né, irmãos? Então, Esmirna, aos olhos de Jesus Cristo, ela era uma igreja rica, mas fiel, e possuía tudo e enriquecia muitos. Enquanto no nosso mundo vale mais o ter do que o ser, né? Para Esmirna, o que valia era o ser.
Então nós vivemos num mundo onde o mais importante é você ter carros caros, né? Grandes casas, ser um homem de negócios, ter status financeiro. Influência, né? O reino deste mundo, né? Por isso que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Porque o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Nesse reino que nós estamos vivendo, quem está atuando é o príncipe das potestades do ar, o diabo. Chifre pequeno, diabo, antiga serpente, o dragão, o adversário, o inimigo de nossas almas e o inimigo de Deus. Então ele influencia os governantes desse país e de outros países. Existem demônios chamados de territoriais. Eu não quero aqui entrar numa doutrina de demonologia, mas existem seres espirituais. Por isso que a Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Contra os príncipes dominadores deste mundo tenebroso. Então o que vai mover os céus desse país nesses últimos dias vai ser a oração, a sua oração, a oração da igreja. A igreja atuante, viva, eficaz, a igreja emergente, que vai ser forçada a sair de dentro das quatro paredes, mas vai anunciar o evangelho, seja pela internet, seja pela tecnologia virtual, seja pré-pandemia ou pós-pandemia. A igreja, veremos daqui mais ou menos, eu acredito daqui a 2 anos, ou no máximo 1 ano, nós vamos ver como a igreja estará atuando após essa pandemia. Isso é uma verdade, irmãos. Temos compreensão disso. Então, para concluir nessa noite, esse estudo, né, para que os irmãos tenham um crescimento espiritual nas suas vidas, um conhecimento, a palavra do Senhor, e creio eu, com as outras lives que virão, haverá um crescimento de conhecimento na sua vida, né? Os outros servos do Senhor que estão para ministrarem. Então, irmãos, tenho certeza que essas lives elas ficarão como fruto espiritual na sua vida. Eu tenho certeza que você crescerá espiritualmente, no conhecimento. Tenho certeza que Deus lhe despertará, porque aconteceu comigo, né? Deus usou o irmão Jabas, tempos atrás, e disse, irmão Ranier, volte a pregar, volte a transmitir a palavra de Deus. E eu tomei aquela palavra como um impacto na minha vida. E eu comecei, irmãos, a revirar a Bíblia de ponta cabeça. E veio esses projetos abençoados aí que os irmãos colocaram dessas lives. E eu comecei a ver que essa pandemia se viu para mim como um levantamento espiritual. E tenho certeza que para vocês vai ser um alicerce. Deus vai levantar muitos nessa pandemia. É verdade. Eu tenho certeza, irmão Jabas, que Deus está levantando o remanescente, os servos do Senhor que estavam esquecidos, aqueles que não estavam pregando, aqueles que acharam que o templo fechou, mas o templo fechou, a igreja vai para a rua, a igreja vai para as redes sociais. E nós entendemos que a igreja está atuante no meio dessa tribulação, desse vírus. Irmãos, para concluirmos aqui, a ilha de Patmos, como vocês sabem, era uma ilha da costa oeste da Ásia Menor. De acordo com o historiador Tácito, as pessoas que ameaçavam a paz do Império Romano eram enviadas para as ilhas costeiras, como as de Patmos, para serem aprisionadas por causa de Roma. Eusébio de Cesareia, ele afirma isso, né? Historiador da igreja do século IV, relatou que o imperador Domiciano exilou João no ano 95 depois de Cristo.
Um ano e meio mais tarde, após a morte de Domiciano, João retornou da ilha de Patmos. Quando o imperador morreu, ele retornou. Não se sabe ao certo como João foi recolhido ao Senhor. Uns dizem que ele morreu em Patmos. Não. O historiador diz que ele retornou. Cremos que João foi recolhido ao Senhor de morte natural. Eu também acredito. Ele não passou por martírio. Eu também acredito que ele... Porque também era a promessa de Jesus para a vida de João, né? Que ele ia ficar velho e que iria morrer. Eu creio que ele também morreu de morte natural. O Senhor veio, colheu, e ele já era bem velho, né? Quando estava no Apocalipse, João já está bem velho quando ele escreve o Apocalipse. Já está bem velho. Foi o último apóstolo a morrer, né? Os apóstolos de Jesus. Verdade, meus irmãos. E que nesta noite Deus continue lhe abençoando, né? Nós vamos louvar um hino. Eu quero concluir esse trabalho, né? Louvando um hino. E logo após, o ministro Jarbas irá fazer a oração de agradecimento. E eu aguardo vocês na sexta-feira, eu e o irmão Jarbas, ministro Jarbas, na próxima live sobre qual igreja, irmão? Irmão Jarbas, será a igreja de Pérgamo. A terceira igreja. Igreja de Pérgamo. Estaremos lá, irmãos, sexta-feira, em nome de Jesus, aprendendo da palavra do Senhor. Quero aqui concluir todo o raciocínio que o Senhor me entregou aqui nesta noite. E deixem o número de telefone para enviar os livros em PDF para vocês. Coloquem aqui, certo? Que eu vou enviar, vou salvar aqui no meu celular e vou enviar os livros para vocês em PDF. Adore a Deus conosco nesse hino de adoração ao Senhor. Graças a Deus. Pode falar, filho. Vai, pegar assim. Vai dar ela. Você crê que hoje Deus vai fazer milagres? Eu creio que Ele vai fazer milagres. Você crê que as algemas vão cair, que os demônios vão fugir, enfermidades vão ter fim, pois o Senhor irá agir. Sim, eu creio pela fé, já estou vendo o que Deus está fazendo. Glória a Deus pela sua vida. Eu posso garantir. Vou unir a minha fé, a sua fé. Posso ver a glória, Deus está em pé. Ele vai fazer tremer este lugar, e o milagre vai realizar. Profetizamos que a unção está caindo, que a glória está descendo, que o mal está saindo, Jeová está aqui. Concordamos que o milagre vai acontecer. Ordenamos que a doença saia agora, que os demônios vão embora. Já unimos nossa fé para ver Deus operar. Declaramos que o milagre já aconteceu. Está ligado, concordado, Deus confirma o milagre, Deus assina. Você recebe a bênção, pode se alegrar. Milagre acontecendo aqui neste lugar. O impossível Deus vai realizar.
Em nome de Jesus, a doença sai, o demônio cai, a libertação, a tristeza vai e não volta mais, todo jugo cai, no poder da unção, a hora é agora, receba meu irmão. Enquanto louvamos, você vai ser curado. Enquanto louvamos, você vai ser renovado. Enquanto louvamos, Deus te dá vitória. Em nome de Jesus, o milagre acontece agora, 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 agora. Em nome de Jesus, a doença sai, o demônio cai, a libertação, a tristeza vai e não volta mais, todo jugo cai, o poder da unção, a hora é agora, receba meu irmão. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, nesta noite. Bendito seja o teu maravilhoso nome, Senhor. Em nome de Jesus, a doença sai, o demônio cai, a libertação, a tristeza vai e não volta mais, todo jugo cai, no poder da unção, agora é agora, receba meu irmão. Receba meu irmão. Graças a Deus, né? Meus irmãos, muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Eu e a minha família agradecemos junto com o ministro Jabas. Jabas quer agradecer? Graças a Deus, né, irmãos? Live abençoada aí. Aprendemos mais um pouco, né, sobre a palavra de Deus e sobre a igreja de Esmirna, né? Vemos que a igreja de Esmirna foi uma igreja muito perseguida, né? Em geral, resumindo aqui, o que Ranier falou, fala mais sobre a perseguição contra a igreja, né? A perseguição que a igreja viveu, a perseguição que a igreja está vivendo e possivelmente a perseguição que a igreja vai viver, né? Está dentro deste contexto aqui, né? Sobre a igreja de Esmirna. Foi uma live muito boa, um estudo muito bom, né? E tem mais, né, irmão? São 7 igrejas. A partir de a próxima live será sexta-feira, será sobre a igreja de Pérgamo, né? A terceira igreja do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Estará conosco o irmão Eltagini, de Parnamirim, aqui de Parnamirim, né? E cremos que será uma bênção, como as outras estão sendo. Quem está entrando, irmãos, quem está entrando, está recebendo, está aprendendo, né, Rani? Está se edificando, né? Glória a Deus. Foi, graças a Deus, meu irmão. Foi um assunto que Deus colocou no meu coração e eu creio que Ele não colocou em vão, né? Mas sabemos nós que nem todo mundo tem todo esse interesse para aprender, né? Essa disposição, essa disponibilidade para aprender. Mas, graças a Deus, o pessoal tem entrado aí, tem ouvido, tem participado e, graças a Deus, tem dado certo e estamos convictos que Deus está fazendo grandes coisas através dessas lives, né? Então, repito dizendo que próxima live, sexta-feira, dia 16, a igreja de Pérgamo, né? Ministro Eltagini. Dia 19 também vai ter a live também sobre a igreja de Tiatira, né? Que é a 4ª igreja. Vai estar conosco o irmão Magdiel, de Tangará, só que
Magdiel é de Tangará, mas ele reside aqui em Parnamirim. Um pregador também muito bom, ensinador muito bom também, vai estar conosco também dia 19, né? Anier quer deixar mais Glória a alguma Deus. coisa? Mais alguma colocação aí? Apenas agradecer, né, pela vida de todos que participaram da live, irmãos. Oliveira, E senhor, convidando a todos os irmãos, né? Está aqui conosco nosso irmão Romildo Nascimento, irmão Nadson Medeiros, exatamente. irmão Marcelo, né? Irmã Rose Alves. Deixa eu ver, irmão Riquelme, né? Irmão Riquelme não entrou na câmera. Pastor João Porfílio. A paz do Senhor, meu pastor. Entrou ontem e hoje. Glória a Deus pela sua vida. Novamente, né? Entrou hoje novamente. Está aqui pastor João Porfílio. Verdade. Homem de Deus, homem que ministra a palavra de Deus poderosamente. A paz do Senhor, meu pastor. Um abraço para o senhor, viu? Eu esperei o senhor entrar aqui na câmera também, mas como não houve solicitação, a gente ficamos esperando pelo que o senhor entrasse ou outros irmãos aqui, mas não houve a solicitação. Mas glória a Deus pela vida dos irmãos que estiveram aqui na live, né? Está aqui também Nicásia Medeiros, né? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Sua tia? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Josilda, né? Irmã Josilda. Irmã Josilda. Também. Irmã Josilda também entrou ontem, hoje participou novamente. Tem gente que está com sede de aprender, né? Está com sede de ouvir. Verdade, meu irmão. Deixe o telefone, irmãos, aqui, ou mandem para o WhatsApp do irmão Jarbas, ou coloquem lá no Instagram, no nosso Instagram, que nós mandaremos os livros em PDF sobre a história da igreja, as 7 igrejas da Ásia. Irmão Jarbas, com a oração em nome de Jesus, encerrando esse trabalho nessa noite. Em nome de Jesus, antes de orar, só colocar que futuramente nós, em nome de Jesus, se assim Deus nos conceder, estaremos também abrindo umas lives aí, ensinando umas lives sobre escatologia bíblica, né? Em nome de Jesus, é também um assunto muito rico, né? É um assunto muito vasto, tem muita coisa para a gente aprender sobre isso aí. Eu estou com isso no meu coração também. Quem sabe futuramente aí, quando terminar essas lives, vamos também iniciar lives de escatologia bíblica, né? Falando sobre arrebatamento, verdade, tribulação, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, né? O anticristo, o falso profeta aí, muitos e muitos assuntos que tem para falar. Mas vamos orar em nome de Jesus, né? Querido Deus e eterno Pai, Espírito Santo do Senhor, nesta noite, eu quero te louvar, meu Deus, e te agradecer por mais essa live abençoada, por mais este momento, que passamos aqui, Senhor, na tua presença, te adorando, te exaltando e aprendendo, Senhor, mais um pouco, uma porção da tua palavra, a qual tu usaste, Senhor, nesta noite, o ministro Ranier Souza, que o Senhor continue dando sabedoria, graça, e que o Senhor continue enriquecendo as suas finanças, a sua saúde física, espiritual, mental, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a família do teu servo e todos aqueles, Senhor, que participaram desta live, abençoa em nome de Jesus, e eu digo amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmão Jarbas. Amém. Entrou aqui alguns irmãos, né? Chegado já no finalzinho. Jonatas Moura, Marcos Cleanto, Marquinhos, irmão Robson Oliveira, Pai do Senhor, irmão Marquinhos. Pregador também, Robson Oliveira. Quem não pregador Robson Vieira. Seja bem-vindo. Os que não puderam ver a live, irmãos, vai estar gravada no nome de Jesus. Obrigado a todos, viu? A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Um abraço. E até sexta. Se Deus quiser, até sexta-feira.